Amazon Kinesis Data Platform, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que se ligar aqui é que ele é uma plataforma para trabalhar com processamento de dados, legal? Então, o que é o AWS Kinesis? Ele faz o seguinte, ela é uma plataforma que coleta dados de diversas fontes, ela consegue fazer o processamento desses dados, ela consegue fazer a análise desses dados, ou seja, em tempo real. Vamos imaginar que ele consegue trabalhar mais ou menos como um KSQL DB do Apache Kafka. Você consegue fazer queries, por exemplo, SQL, em dados que estão chegando de diversas fontes ali em tempo real e conseguir trabalhar com Data Analytics, e é uma parada muito louca. Inclusive, não é nem a minha área, então toda vez que eu vou olhar essa vertente aí do Kinesis, eu fico boiando, inclusive, em muitos desses aspectos, mas tudo bem, faz parte do jogo. Não dá para ser bom em tudo, né? E também ele consegue trabalhar com string de dados. Então, quando a gente está falando em string de dados, é recebimento e trabalhar com dados exatamente como o Apache Kafka faz. Inclusive, se você não sabe nada sobre o Apache Kafka, como que esse cara funciona, a gente tem uma playlist aqui no canal. Eu vou deixar aí na descrição para todo mundo, beleza? E ele também consegue trabalhar com um string de vídeos, tá? Para que ele consiga ter todas essas capacidades, tá? No final das contas, a gente tem esses serviços que compõem a plataforma do Kinesis, tá? Que é o seguinte, o Kinesis, ele tem a plataforma, né, o serviço de Data Streams, tá? Que ele se aproxima mais ao Apache Kafka, tá? Que é onde ele recebe as informações ali pra gente, legal? E ele consegue distribuir essas informações. Ele tem também o Kinesis Video Streams, que ele é próprio para trabalhar com stream de vídeo, legal? E é muito louco porque nos dias de hoje a gente tem essa demanda muito grande em relação a vídeos, né? Então a gente tem sistemas de alarme, sistemas ali de pedágio, verificador de placas da polícia, vídeos de segurança, a gente tem vídeo de tudo quanto é jeito acontecendo, né? Computação visual, quantas pessoas estão entrando numa loja, saindo de uma loja e coisas desse tipo, né? Então, isso aí é uma demanda que está muito grande no mercado hoje em dia, né? E ele tem um outro cara aqui chamado de Data Firehose. Basicamente é um cara que consegue receber esses dados, processar esses dados e carregar esses dados em um monte de outros serviços. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ele. E também a gente tem o Kinesis Data Analytics, que ele trabalha exatamente com a parte de analytics, ele consegue transformar os dados ali em diversos dados padrões, principalmente para quem está trabalhando ali com Big Data. Ele tem um esquema que ele não precisa passar por um monte de pipeline ali de processamento, ele consegue fazer a quebra desses dados ali automaticamente em tempo real para todo mundo que os dados estão recebendo e tudo mais. Legal? Então, são esses 4 serviços principais que compõem esse ecossistema do Kinesis, tá? Então, isso aí é algo bem interessante. Hoje, especificamente, eu quero falar um pouco mais para você sobre o Data Streams, que vamos dizer é um dos carros-chefes aí do Kinesis, né? Que é onde ele concentra todos os dados ali que estão chegando, consegue fazer retenção desses dados e tudo mais. Legal? E depois eu também vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de como funciona o Data Firehose aí pra gente. Legal? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui mais do Data Streams, tá? Então, o que que acontece? O Kinesis Data Streams, tá? Vamos imaginar que ele é uma plataforma, e essa plataforma é uma plataforma criada exatamente como se fosse trabalhar como um banco de dados, tá? Como assim, Wesley? O grande ponto é o seguinte, galera. Isso aí já é sabido de uma forma muito clara, inclusive é mais ou menos como o Apache Kafka funciona, né? Todos os dados que ele recebe, ele consegue persistir esses dados em disco. E mesmo assim, ele consegue persistir essas informações de uma forma muito rápida. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente está trabalhando com banco de dados de forma geral, o que a gente tem? Quais são os dados que a gente recebe do banco de dados? A gente recebe
informações, se elas entram, vamos dizer, ali num banco de dados, sei lá, um Postgres, um MySQL, etc. Eu não sou especialista em banco de dados, me corrijam aí depois na descrição, nos comentários. Mas o que que acontece? Esses dados, eles viram ali um log binário ali pra gente, tá? E aí, a partir dessas informações, a gente cria, vamos dizer ali, as tabelas, e a gente pega essas informações, a gente indexa, e a gente começa a manipular, a gente faz alterações e etc. Legal? E é essa camada acima do banco de dados, né, que vamos dizer, deixa a coisa um pouco mais lenta. Legal? Agora, se a gente pensar que se a gente não tivesse que trabalhar com modificações de dados, né, basicamente a gente consegue pegar esse dado bruto e armazenar em disco de uma forma muito rápida, exatamente como se a gente estivesse trabalhando e gravando esses dados em memória, tá? O que que o Kinesis Data Streams faz? Ele faz mais ou menos isso, e quando ele recebe essa informação ela já é gravada de forma assíncrona em diversas zonas de disponibilidade para conseguir, inclusive, garantir resiliência nas informações. Legal? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, tá? O Data Streams, ele trabalha com algo que a gente chama de stream, tá? E o que que é o stream? O stream é o canal de comunicação responsável por receber e disponibilizar os dados enviados para o Kinesis, tá? Então, vamos dizer, fazer aquele papel de padaria mesmo e falar que o stream, tá? Do Kinesis é como se fosse um tópico do Kafka. Tá? Então você cria um novo stream e esse cara aí é o responsável por receber informação e disponibilizar a informação para os outros. E como qualquer sistema de dados, né? O que que a gente tem no final das contas, mesmo como Kafka, como o RabbitMQ agora, que também trabalha com streams, tá? Basicamente você tem um producer, você pode ter diversos consumers, eu mando essa informação para o meu stream, tá? Que vai ser armazenado ali no Kinesis e essa informação ela é lida, tá? Pelo meu consumidor. Então, o meu consumidor ele vai lá e pega essas informações e consegue fazer isso de forma muito rápida. Por quê? Porque essas informações elas estão guardadas de forma sequencial, como se fosse um log. E ler logs é muito mais rápido do que a gente ficar fazendo consulta como banco de dados. Legal? Então é exatamente dessa forma como o Data Streams ele funciona, tá? E a coisa mais bacana de tudo isso é que o Kinesis, ele trabalha com algo que a gente chama de shards, tá? Se você é um conhecedor ou uma conhecedora de Apache Kafka, vamos imaginar que isso aí são as partições do Apache Kafka. Então a ideia funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenho um stream de vendas, tá? E nesse stream de vendas eu quero armazenar essas informações. Então, conforme as informações vão chegando, eu vou pegando essas informações e mandando em algum momento a informação para o shard 1, para o shard 2, para o shard 3. Wesley, por que que ele divide isso aí em shards? Porque o que acontece é o seguinte, toda vez que eu vou adicionar dados, né, em algum lugar, essa máquina que está recebendo esses dados, ela tem uma capacidade computacional, tá? Vamos dizer assim, limitada. Né? Eu não consigo pegar terabytes de dados, gigabytes de dados e mandar tudo para o mesmo lugar, porque essa máquina ela não suporta isso. Legal? Além disso, já pensou se todo mundo tivesse que, além de a gente enviar esses dados dessa forma, a gente tiver que, ao mesmo tempo, ler esses dados de uma forma muito pesada? Fica isso mais complicado. Além disso, tá? Tem o ponto de resiliência. Então, o que que acontece? Ele pega as informações de um stream e subdivide. Então, vamos imaginar que eu tenho uma gaveta no meu escritório e cada vez que alguém manda uma informação para mim, eu coloco os dados numa gaveta. Esses dados, eles ficam mais picados, eu consigo pedir para pessoas diferentes trabalharem com essas informações para mim, sem afetar a performance e etc. Então, quando você cria um stream, você trabalha com shards. Agora, o que que acontece? O Kinesis, ele tem algo bem interessante. A gente vai falar, inclusive, isso um pouquinho mais para frente, mas ele tem detalhes de um stream que ele trabalha de forma provisionada e um stream que trabalha de forma on demand. Wesley, qual que é a diferença desses caras? Quando você trabalha on demand, o que que ele faz? Você não tem que especificar para ele quantos shards você vai querer.
Então, conforme os dados vão chegando e os dados vão sendo lidos, ele vai criando esses shards automaticamente de acordo com como ele acha que é a melhor forma de fazer essa subdivisão. Legal? Então isso é muito bacana, porque tira das nossas costas aquela responsabilidade de ficar tentando fazer contas para a gente conseguir trabalhar com esses shards. Legal? Porém, o que que acontece? Você vai ver que quando a gente trabalha dessa forma on demand, simplesmente a gente tem uma limitação de quantos streams que a gente precisa criar. Inclusive, se você precisar criar mais, você pode entrar em contato com a AWS e fazer uma solicitação e justificar o porquê você quer. Tá? Ou você pode criar de forma provisionada, ou seja, quando eu crio uma stream, eu falo, eu vou querer nesse stream 200 shards. E daí ele vai criar esses 200 shards para você, você vai pagar e tudo mais, e tá tudo certo. Mas perceba que é você que está definindo. E sim, antes de você pensar, eu posso diminuir, eu posso aumentar os shards, ele faz os merges pra gente tudo automaticamente, sem a gente ficar quebrando muito a cabeça, mas é importante você ter em mente esse tipo de coisa. Legal? Agora vamos avançar um pouco mais. Como eu falei para vocês, os streams, né? Quando os dados chegam, eles trabalham como um log. É exatamente um banco de dados, mas imutável e que ele recebe os dados sempre em ordem, tá? Então o que que acontece é exatamente isso aqui, ó. Se você olhar, eu até escrevi tópico, tá? Porque é exatamente a ideia de como que o Kafka funciona. Então eu vou recebendo algo que a gente chama de registros ou records, tá? E conforme os dados vão chegando, eles vão tendo algo que a gente chama de número sequencial, tá? Sequential number. E daí o que que acontece? Eu vou gravando os dados e eu posso ter diversas aplicações lendo esses dados, né? Em registros diferentes, porque esses dados, eles têm aí os seus offsets, legal? Então essa que é a ideia de quando que a gente está trabalhando. Agora o que que acontece? Cada record desse, no final das contas, ele tem uma estrutura básica, ele tem uma anatomia, vamos dizer, né? Então vamos imaginar que a gente tem o dado, né, que a gente recebe, né? Aquele registro ali que eu acabei de mostrar. Esse registro, ele tem o seguinte, ele é separado por uma key, tá? E para que serve essa key? Toda vez que eu tiver uma key igual, ela vai sempre para o mesmo shard. Então eu consigo garantir a ordem, tá, de leitura de determinados tipos de grupos de informação, né? Então eu quero pegar tudo que é venda e colocar no mesmo shard, porque daí eu consigo ter a ordem com que as vendas foram realizadas. Se eu não tiver uma key, o que que vai acontecer? Essas informações elas vão ficar espalhadas nos shards, então eu não consigo garantir ordenação. Outra coisa que a gente tem é o payload, é algo que a gente chama de data, né? É o blob, ou seja, essa informação ela é formada por bytes. Tá? E é byte de qualquer coisa. Então ele vai receber essa informação e vai colocar esses dados nesse registro. E por último, é um número que a gente não tem que se preocupar, mas é algo que o Carnice chama de sequential number. Esse cara aí, basicamente, é como se fosse um ID daquele record que ele está trabalhando, tá? Então a anatomia desse cara é assim, a gente tem uma key que a gente escolhe, a gente tem os dados que a gente passa e tem o sequential number que é gerado ali pelo próprio Kinesis. Legal?